Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de Filosofia Integral. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a questão da relação dos homens com a realidade. Mais especificamente, o quanto os homens podem manipular a realidade, o quanto nós podemos mudar a realidade. Por que eu falo sobre isso? Porque hoje é muito comum ouvirmos que nós somos responsáveis por mudar a realidade. Nós temos poder, nós temos força, nós somos capazes de alterar a realidade. Basta querermos, basta termos força de vontade, basta termos força de pensamento. Isso é muito comum. E isso tomou assim a mentalidade comum, né? A mentalidade vulgar, vamos dizer assim. As pessoas em geral costumam pensar que as coisas acontecem dessa maneira, como se nós fôssemos um tipo de escultor, como se fôssemos escultores da realidade. Então a realidade seria quase que uma massa amorfa que nós, com a nossa inteligência, com a nossa força, poderíamos ir lá e moldando segundo a nossa determinação, a nossa vontade. O que acontece é que disso surgem duas implicações. A primeira é que torna-nos responsáveis por mudar a realidade. Essa é a primeira implicação disso tudo. E a outra implicação é que faz com que, se nós não mudarmos a realidade, já que somos responsáveis, nos tornamos culpados se as coisas mais ou menos não mudam na nossa vida, no nosso entorno, na realidade que nós vivemos. Então tudo isso nós temos que pensar. E eu acho interessante porque de onde vem essa ideia de que nós somos moldadores da nossa realidade? Porque, veja, isso não é uma ideia muito assim tradicional, já que os antigos entendiam muito que Deus era o determinador das coisas. Então as pessoas pensavam em geral assim, olha, se eu quero que as coisas mudem, eu peço para Deus. E ele vai fazer. Eu tenho ali minha ação limitada, segundo a vontade divina, esse tipo de coisa. Hoje os homens se acham verdadeiros deuses, né? Eles acham que eles podem mudar tudo. E o que acontece? Qual é a consequência disso? O que nós vemos são as pessoas não mudando a realidade, mas se debatendo com a realidade. Isso é o mais comum. As pessoas estão se debatendo com a realidade e não a moldando como elas queriam. Mas, antes de continuar nessa ideia, eu queria fazer um adendo aqui, de onde vem uma das fontes disso aí. E é algo interessante porque muito dessa ideia de que nós podemos mudar a nossa realidade vem de uma coisinha chamada física quântica. E eu falo assim com um pouco de ironia porque a física quântica mesmo, e os físicos quânticos não têm culpa alguma disso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, os físicos, eles observam, né, nas suas observações, ali no mundo subatômico, que é o mundo da física quântica, eles fizeram algumas observações. Então, o mundo subatômico ali é um mundo que você só pode observar por meio de instrumentos especiais, e os físicos que trabalham com isso observaram o seguinte, uma das coisas, né, que eles observaram naquele mundo estranho daquele mundo quântico que é bastante estranho, eles observaram que, muitas vezes, o objeto observado ele muda de posição conforme o olhar do observador. Então ele está aqui olhando para cá, o objeto está ali. Ele olha para lá, o objeto está lá. Bom, isso foi uma das coisas, né? E aí, olha que interessante. Você pergunta para um físico o que isso significa, ele vai falar, não sei o que significa, eu apenas observo. Eu sei que acontece isso no mundo subatômico, mas não sei qual é o significado. Se você perguntar para ele, tá, mas qual é a implicação disso no nosso mundo aqui visível? Ele também menos ainda, não tem nenhuma ideia de como isso afeta o mundo visível. Eu sei que acontece lá, é a única coisa que eu sei. É isso que o físico quântico vai falar. Mas aí o que ocorre? Aí vem sempre, né, os vendedores de ideias, os vendedores de motivação, aqueles que não perdem a chance de encontrar algo que possa lhes dar lucro e pegam, olha a conclusão que eles tiram, eles falam assim, bom,
Olha, a física quântica, ela comprovou, olha como eles falam, comprovou que no nosso olhar pode determinar a realidade, né? Então, isso mostra que nós temos poder de mudar a nossa realidade. A realidade pode ser determinada, a sua direção, conforme nós quisermos. Então, nós temos que aplicar isso na nossa vida. É um salto lógico, é um salto científico assim absurdo. Não tem nada a ver, mas é sempre assim. É sempre assim. Eles sempre pegam um indício do que eles podem trabalhar e tiram as suas conclusões e as pessoas compram a ideia. E nós sabemos que não é nada disso. E é por isso que as pessoas compram, só que as pessoas elas estão ansiosas, em geral, por mudar as suas vidas, né? Em geral, as pessoas não estão muito satisfeitas com a sua vida. E o que elas fazem? Elas aceitam essas coisas com muita facilidade. Veja o sucesso aí de autores, como Napoleão Hill, por exemplo, que traz algumas coisas dessas ideias, né? Então, assim, eu não estou nem dizendo que esse pessoal, como Napoleão Hill, não tenha coisa interessante, até tem, mas o grosso ali tem muito dessa tentativa de fazer as pessoas acreditarem que elas podem fazer coisas incríveis, maravilhosas e que o mais importante é a força de vontade e a determinação. Bom, isso tem um pouco de realidade, mas não dentro, assim, num sentido quase como uma lei, né? Olha, nós podemos fazer isso. Não, às vezes sim, às vezes não. Algumas pessoas conseguem, outras não. Umas podem ou não. E o grande problema é que quando você não aceita isso como algo muito simples e muito fácil, acontece das pessoas começarem a se debater com a realidade, a brigar com a realidade. Ah, eu sou um moldador, eu sou um escultor da realidade, então eu vou modelá-la. Só que aí é que acontece. A realidade ela não se aceita modelar com tanta facilidade. Ela não se deixa modelar com tanta facilidade. Então a pessoa fica se debatendo com ela. Mexe, 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 e a realidade fala assim, não você não vai me mudar como você quer. E aí, qual é a consequência disso? Não é à toa que as pessoas ficam frustradas, que as pessoas se sentem culpadas. E tem umas que até ficam meio loucas. Mas eu acho que culpada é a consequência principal, porque aí a pessoa está lá, ela aprende que ela é a responsável por mudar a vida dela e tudo, e de repente a vida dela não vai mudar tanto assim. Muda um pouquinho, mas não muda muito. Ela começa a se sentir culpada. Falar alguma coisa eu estou fazendo errado, porque eu sou o responsável, eu sou o escultor. Sou eu que não estou tendo habilidade para mudar as coisas. Entende a consequência disso? Então é o seguinte, o que nós precisamos entender é que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de mudar a realidade, da nossa possibilidade de mudar a realidade. Então eu já mudaria a forma de se expressar. Eu não diria que nós podemos mudar a realidade. Eu diria que nós temos de aprender a trabalhar com a realidade. Entende? Nós temos de aprender a trabalhar com a realidade. O que significa aprender a trabalhar com a realidade? Significa o seguinte, a realidade, ela possui estruturas imutáveis, tá? Então essa é a lição que nós, aqueles que buscam o conhecimento e que buscam o saber e que buscam desenvolver a sua inteligência, precisam entender. A realidade possui estruturas imutáveis. A realidade possui processos fixos, leis inalteráveis. Isso é a base da estrutura. Há ali regras, leis, processos que sempre são do mesmo jeito, que nós não podemos mudar. Não podemos mudar. Não tem como mudar, porque são fixas, são imutáveis, estão ali. É a base. É como se fosse um pano de fundo sobre o qual nós vivemos. Nós não podemos mudar esse pano de fundo, não podemos fazer nada ali. Essas leis estão lá e são imutáveis. A pessoa vai dizer assim, mas então isso não está certo, Fábio, porque o ser humano, o homem,
A humanidade conseguiu quebrar essas limitações. Por exemplo, olha a tecnologia, olha, por exemplo, um avião, o homem naturalmente não voa, e agora ele está voando, ele quebrou uma limitação da natureza. Tem certeza que ele quebrou? Se você pensar bem, você vai perceber que o homem não quebrou lei nenhuma da natureza. O homem, ao desenvolver a tecnologia, especialmente a tecnologia da aviação, ele não quebrou a lei da natureza, pelo contrário, o que ele fez? Ele aprendeu como funcionam as leis da natureza e aprendeu a trabalhar sobre ela a ponto de conseguir fazer com que essas leis lhe façam voar. Olha a diferença, não houve quebra de leis, houve o aprendizado das leis para que elas trabalhassem a seu favor, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Ele quis voar. Tá bom, então ele aprendeu como fazer com que essas leis trabalhassem em favor dele. Não houve quebra nenhuma. Não houve quebra nenhuma. O homem, ao voar de avião, não está quebrando nenhuma lei da natureza. Antes ele não voava porque ele não conhecia todos os detalhes da lei da natureza. Então ele não sabia como usá-la a seu favor. Agora ele sabe e ele vai voar. Não é que a natureza mudou e agora ele voa. Não, se ele se atirar do 10º andar, ele vai continuar caindo do mesmo jeito. Tá? É que ele descobriu como mexer com as leis sem alterá-las. Mexer com as leis não é alterar as leis. Ele aprendeu como usá-las. Ele conheceu detalhes das leis que fez com que ela trabalhasse a seu favor. Entendeu isso? Como funciona? É assim. É assim. Gente, está dando um reflexo aqui em cima, mas eu vou deixar, tá? Esse reflexo é do sol que está batendo aqui, ó. Agora é final de tarde, são 4 horas da tarde, não tão final, mas bem nesse horário o sol bate ali. Fica até bonitinho, né? Parece uma iluminação, assim, sobre tudo que eu estou falando. Então não se incomodem com isso, tá bom? Então é o seguinte, você percebe que a realidade, por ter essas leis imutáveis, regras fixas, antes de tudo, ela não é uma possibilitadora. Antes de tudo, ela é uma limitadora. Antes de tudo, a realidade está falando só, as regras são essas. As regras estão dadas, tá? Não adianta se empolgar, você vai ter que obedecer essas regras. Você vai ter que obedecer essas... Então, antes de tudo, a realidade é limitadora. Então, nós temos de aceitar isso. Uma pessoa inteligente aceita isso, entende isso, sabe que as coisas funcionam dessa maneira, entendeu? E não se preocupa tanto porque sabe que é assim mesmo. É assim mesmo. Tá? Então, uma pessoa inteligente sempre coloca isso na cabeça, tem sempre isso em conta. Há regras imutáveis na realidade. Ah, Fábio, então você está dizendo que nós precisamos ser conformados, temos que nos aceitar. Não, não é isso. Não é? Nós não temos de ser conformados no sentido pejorativo, que é usada essa expressão, mas temos de aprender a nos conformar à realidade, ou seja, tomar a forma da realidade, aceitar a forma e saber atuar dentro dessa realidade. Na verdade, eu entendo que assim, as pessoas têm 3 maneiras de lidar com a realidade. 2 que eu considero equivocadas e uma que eu entendo ser a maneira correta. Então vamos lá. Qual é a primeira maneira que as pessoas costumam lidar com a realidade? A primeira delas é aquilo que eu chamo de inconformismo renitente. O que é esse inconformismo renitente? É aquela pessoa que não aceita a realidade como ela é. Que ela acha que a realidade é injusta, ela acha que a realidade não lhe favorece, ela acha que a realidade coloca ela em situação negativa, então ela não aceita, ela simplesmente não aceita, ela acha que ela tem que mudar a realidade, ela acha que ela tem que se debater com isso, né? Obviamente, esse tipo de pessoa se frustra, porque ela vai perceber, se ela for minimamente inteligente, que ela consegue mudar muito pouca coisa dessa realidade, da vida dela. Então ela vai ficar se debatendo com isso, sabe? Que nem peixe na vara, né? Vai ficar se debatendo e só que as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar porque a realidade, em muitos pontos, é imutável. Então
Então, acho que esse é um erro primário, assim. Lidar com a realidade e assim não aceitando. A realidade é injusta? Olha, a questão de justiça, eu ainda vou falar sobre isso com vocês, mas justiça é uma questão quase artificial, né? Na natureza não há muita justiça. A natureza é o que é e pronto, entendeu? Então, querer justiça da realidade, querer que ela lhe favoreça, esquece. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não funciona. Outra coisa, aí tem um segundo comportamento que seria assim o contrário desse. Qual é? Se um é o inconformismo, o outro é uma aceitação passiva da realidade. E o que seria aceitação passiva? É aquela pessoa que entende assim que ela é limitada, que as possibilidades são poucas e tal. E aí ela simplesmente fala, para que eu vou me debater com isso? A realidade não é assim. A realidade não é desse jeito. Para que eu vou me debater com isso? Ela pensa, né? Então eu vou aceitar isso passivamente. Bom, aí nós entramos num outro problema, porque uma aceitação passiva da realidade torna-nos muito semelhantes, se não iguais, aos animais, aos outros animais. Os outros animais vivem exatamente aquilo que a natureza lhes proporcionou. E o que o homem faz? Por que o homem é diferente dos outros animais? Porque ele não vive apenas aquilo que a natureza lhe deu de cara. Não, ele aprende a trabalhar com a natureza. Ele aprende a desviar de algumas limitações, ele aprende a manejar isso tudo. Então, assim, uma aceitação passiva da realidade também não adianta. Se as pessoas simplesmente aceitassem a realidade, não criaria tecnologia, como eu já falei. Né? Olha, a realidade mostra que o homem naturalmente não pode voar. Ah, então tá bom, então não dane-se. Não, os caras, não, eu quero voar, eu vou inventar um jeito de voar. E inventaram, entendeu? Então, assim, a aceitação passiva também não é legal, por conta de nos diminuir, tornar os homens menores do que são. Tá? Essa é a outra questão. Agora, qual então seria a maneira correta de lidar com isso tudo? Qual seria a maneira correta de lidar com essa situação, com a realidade? Bom, aí eu entendo que a forma certa seria uma coisa que eu chamo de resignação positiva. Né? Parece um contrassenso, mas é isso mesmo. Por que resignação positiva? Porque é uma resignação no sentido de que você aceita. Você aceita. Eu não vou me debater com isso. A realidade, eu sei que ela tem suas regras, eu sei que ela tem suas limitações, eu sei que ela tem as suas imposições. Tudo bem, não vou discutir com isso, tá tudo certo. Só que, tá bom. Só que eu vou trabalhar a partir disso. Bom, são essas as regras? É isso? É como se você falasse para a realidade. Realidade, as regras são essas? É isso aí? É isso que você está pondo para mim? Então tá bom, então a partir de agora eu vou trabalhar em cima disso. E aí vem a parte do positiva, né? Resignação positiva, porque eu vou tornar isso em algo, em fazer algo, em criar algo, né? Aliás, é isso que nos torna realmente humanos. Tem um vídeo que eu gravei que eu falo isso, que a essência do homem é produção. Mas produção no sentido amplo, né? É fazer, é mudar as coisas, é manejar a realidade. Esse é o sentido do ser humano. Então a resignação positiva, ela te leva a essa atitude de aceitação da realidade e, ao mesmo tempo que aceita, começar a trabalhar sobre ela. Entende? Agora, onde nós vemos isso? Onde nós vemos isso muito claramente? Nós vemos isso muito claramente, por exemplo, no artista. Né? As pessoas têm a ideia do artista como aquela pessoa totalmente livre, né? Não, pelo contrário, o artista. Olha que coisa, o artista, ele trabalha dentro de uma limitação super limitada, que é a limitação da sua arte. Ele escolhe fazer algo especialmente limitado. Então você pega, por exemplo, um pintor. Um pintor começa assim, olha as limitações, ele tem um quadro na frente dele. Ele já se limitou fisicamente, né? Ele só pode pintar dentro de um quadro, né? Um pintor de quadros. Então ele pinta dentro de um quadro. E aí ele tem limitação de material, que não dá para usar qualquer material, limitação de cor, ele tem que saber manejar as cores, misturar as cores, sobrepor as cores, ele tem que saber as regras de desenho, de perspectiva, de sombra, meu Deus, é um monte, fora o material mesmo, né, que também o limita.
Então veja, é uma limitação. Ele escolheu, o artista não é aquela pessoa que escolheu a liberdade, não, é a pessoa que escolheu a limitação. Ele escolheu trabalhar dentro de uma área especialmente limitada, ali que é a área da sua arte. E isso acontece em todas as artes. Em todas as artes. Se você pegar um músico, é a mesma coisa. Um pianista, ele tem que saber tocar o piano, saber as regras da harmonia, melodia, ritmo, escalas e um monte de coisa, né? Fora a própria técnica, né? Então, ele escolheu ali. Não, isso não é liberdade, isso é limitação. Entendeu? Ele é limitação. Mas por que eles são artistas? E aí é que tá. Que eu acho que é a analogia perfeita para nós. Eles são artistas porque eles tomam essa limitação, que inclusive é uma limitação voluntária, eles escolheram essa limitação, que é uma limitação diferente até. Né? Eu posso pintar qualquer coisa. Eu não sou artista, posso pegar, pintar qualquer coisa, tudo bem. O artista não, ele se autolimita àquilo. Então ele escolheu a limitação e a partir disso ele cria. A partir disso ele apresenta e desenvolve a sua obra. E aí vem a criação, vem a criatividade. Olha que coisa. Olha que coisa. Então veja, não é aquela coisa, eu posso tudo, posso fazer tudo. Não, você pode fazer muito pouco. Você está totalmente limitado. Porém, é exatamente nessa limitação extrema que te dá algumas alternativas de manipulação. É nisso que você vai criar algo para a sua vida. Então, essa é a lição para qualquer pessoa que encara a realidade. A nossa realidade, ela é encarada assim. Ela nos dá uma limitação, ela nos dá várias limitações, e dentro de todas essas limitações, ela dá algumas possibilidades de manejo. E é em cima dessas possibilidades de manejo que nós vamos trabalhar, e é em cima disso que nós vamos criar e vamos fazer alguma coisa. Então não é aquela coisa, eu posso tudo, é a força de vontade. Não é isso. É saber trabalhar sobre as limitações. Limitações. Inclusive no improviso, hein? Inclusive no improviso. Eu tenho uma aula no meu curso de oratória que eu falo sobre improviso. E eu falo assim, as pessoas acham que improviso é chegar lá e fazer o que quiser. Não, olha como é que é improviso. Veja, por exemplo, um músico de jazz, um guitarrista de jazz. Ele para improvisar, antes dele improvisar, ele tem que saber tudo aquilo que o músico tem que saber, né? Tocar o instrumento, escala, harmonia, melodia, tem que saber tudo, ritmo, tudo isso ele tem que saber. Bom, aí ele tá tocando na música ali, ele tem que saber os tempos da música, os momentos. E aí vai aquele momento específico que ele vai fazer a sua improvisação. Aquele momento muito específico. É um pedaço da música só. Bom, então agora ele está livre. Não, porque ele vai fazer, além de toda essa limitação que eu já falei, ainda tem a limitação da escala, que ele tem que tocar dentro do ritmo que está a música, ele não pode tocar em outro ritmo, e dentro de uma escala, porque se ele tocar fora da escala, aquilo não vai soar legal. Meu Deus do céu, é muita limitação, inclusive para improvisar. E para você improvisar, na vida é assim. Você não improvisar não é fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não, improvisar é saber manipular as coisas, saber trabalhar dentro da limitação extrema que a realidade nos dá. Entenda isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso eu acho porque que isso é importante nesse desenvolvimento do pensamento filosófico, no desenvolvimento da pessoa inteligente. Porque a vida vai nos exigir isso em todos os sentidos. Ela vai nos dar um monte de limitação, ela vai nos encerrar dentro de impossibilidades e vai dizer agora, só que assim, não é total, existe algo que você pode trabalhar aí dentro do que eu estou te dando, é disso que você vai ter que tirar. Sabe, é nessa impossibilidade que você vai ter que trabalhar e é disso que você vai ter que tirar tudo. Então a gente pode chegar até a conclusão que é o seguinte, que o que impulsiona a criatividade do ser humano é exatamente a limitação. Porque se o ser humano pode tudo, acabou, não tem mais criatividade. A criatividade vem exatamente dessa questão, de você estar limitado e dali você tem que tirar alguma coisa. É o que faz o artista, é o que faz o artífice, é o que faz o jogador de futebol. Você está limitado. E na vida é assim, olha, entenda uma coisa, a nossa vida é cheia de limites. A realidade nos encerra
dentro assim de regras fixas, pesadas, das quais nós não podemos nem discutir. Mas é exatamente sobre essas regras, usando essas regras, usando a regra do jogo, que nós temos de saber manipular. E para falar a verdade, na nossa realidade, tudo que nós conseguimos fazer em cima disso, para nós é muita coisa. É muita coisa. Para o universo não é nada. Não é nada essas manipulações que nós fazemos, mas para nós representa muito. Para nós representa muito. Então, é isso que nós temos de aprender. Quem aprende a lidar com a realidade se torna certamente uma pessoa mais inteligente. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.